Ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Glória a Deus. Abençoar aí você, mais esse dia que a gente está junto. Obrigado aí pela conexão, Ariane, Vânia, minha mãe, Marcele Borges, Gilson e toda a família, Márcio, Douglas, Adriana, Lourdes Gonçalves, o Johnny também eu vi passar por ali, pastora Célia Luzia, Teixeira e a família que está crescendo. Vamos lá, mais alguém? Leidiane também. Ângela, Macaé. Tia Bizinha também está com a gente, Nice. E também mandar um beijão ao Alci Carvalho também, e mandar um beijão pro pessoal que está na sala de vídeo da Daniele e na sala de vídeo que algum de vocês possa ter aberto, tá bom? A gente separa esse tempo antes da palavra para orar. A gente tem vivido dias difíceis, o nosso coração geme, se aperta por tudo que está acontecendo. A gente está vivendo situações que abrangem a todos e a gente está vivendo situações pessoais também muito duras, golpes dentro do nosso interior que estão fazendo com que a gente tenha dificuldade de enfrentar tudo isso. Mas a gente não precisa abaixar a cabeça, a gente reconhece esse momento difícil, a gente não vai fingir que ele não existe, a gente não vai lidar com ele como se ele não existisse,
mas a gente enfrenta no poder do nome do Senhor. Então quero te convidar nesse momento para a gente aproveitar, a gente está entre amigos aqui, aproveitar para a gente orar junto, para a gente lidar com esse momento difícil. Pai, nós oramos a Ti porque existe um vírus circulando que está trazendo muita bagunça para a vida de todos nós. Por causa de um vírus, a vida de muitos de nós ficou de ponta cabeça. Mas nós queremos ter a nossa base no Senhor. Nesse momento, o nosso coração se revela tão frágil, porque a gente vê que talvez não estivéssemos tão firmados quanto nós imaginávamos. Também não é para menos, a situação realmente é difícil, é estranha, é algo inusitado, a gente não esperava por isso, mas nós cremos que podemos ter segurança no Senhor. Que seja um tempo de mergulharmos mais em Ti, de termos mais profundidade, intimidade, para que possamos enfrentar tudo que está acontecendo. Eu clamo pelos lares. Ó Deus, que não haja desavença, desarmonia dentro dos lares. Repreende, Pai, o devorador de paz nos lares, nas casas. Que a gente, apesar da situação difícil que está desorganizando nossa vida, possa ter a paz do Senhor dentro da nossa casa, o amor reinando. Pai, a gente fala sobre isso todos os dias porque é um desafio. A gente não quer dar uma ênfase romântica ao Evangelho, à vida com o Senhor, mas a gente quer que o Senhor nos prepare para essa batalha renhida que todos os dias estamos tendo que enfrentar, dentro de casa, fora de casa, ao lermos as notícias, ao assistirmos os noticiários. Pai, está tudo tão complicado, mas que o Senhor possa trazer algo novo para nosso coração, para o nosso meio. A gente quer ser avivado não para falar em línguas publicamente, não para que as pessoas achem que a gente é fervoroso, mas porque a gente precisa. Nesse tempo complicado e difícil, que o Espírito Santo visite nossa casa, nosso coração, mude as coisas de lugar se for preciso, mas que a gente fique com os nossos pés firmados no Senhor. Clamamos por pessoas que estão sofrendo aí danos emocionais graves, gente que precisa tomar remédio para conseguir dormir, gente que está enfrentando nessa pandemia o que já enfrenta sempre, mas agravado, com sintoma agravado. Oramos, Pai, pela vida da Laura, com 12 anos, com síndrome do pânico. Temos orado todos os dias, não nos cansaremos de orar, porque sabemos o quanto é doído essa situação dentro de casa. Queremos orar também por aqueles que estão internados nos hospitais, aí lutando pela vida. Lembramos da Dinda, da Sânia. Pai, queremos também lembrar de aqueles que partiram. As famílias ficaram e sentindo dor pela perda dos seus próximos, dos seus familiares. Que haja muito consolo da parte do Espírito Santo, que haja um mover tão poderoso que nos permita ficar de pé para olhar não as coisas serem destruídas, se acabando, mas o renovo chegando sobre o nosso coração. Pai, nos ajuda a enfrentar esse momento difícil, não com frase feita, não com uma religiosidade superficial, mas com uma imersão em profundidade nas águas do Espírito Santo, que elas curem nossas dores e feridas, que elas ajustem os pensamentos que habitam a nossa mente, que tirem a preocupação e coloquem uma capacidade de meditarmos em quem Tu és, nas Tuas promessas e no quanto o Senhor é bom e não perder o controle de absolutamente nada. Ajuda, Pai, aqueles que estão longe de Ti possam vir para perto, aqueles que estão em Ti possam serem edificados e ainda mais firmados na Tua presença. Nos ajuda a viver uma transformação. A gente sabe que precisa mudar, nem sempre sabe como fazer isso, mas que o Senhor nos ajude, nos ensine, dia após dia, a sermos tratados pelo Senhor Jesus. Nós assim oramos no nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos trazer uma palavra hoje que é uma palavra muito dentro da ideia de terapia de Cristo. Eu tenho procurado sempre trazer algo em torno disso, porque eu sei que é novo. Eu sei que é algo que talvez você não tenha ouvido dessa forma. E aí eu tenho tido cuidado de ser muito didático
e reforçar pontos que façam você compreender tanto o que é a terapia de Cristo quanto a necessidade de nós vivermos a terapia de Cristo. Aqui não é um chamado, não é um chamamento à institucionalidade de um termo, né, do nome de uma igreja, de uma denominação. Não é isso. É alertar os crentes, chamá-los a um despertamento para a gente não perder a oportunidade de tratar nossas emoções. Isso é muito sério, isso é muito profundo. Isso aqui não é um retiro de final de semana de cura interior, não. É um mover diário em que a gente se rasga, se abre para ser tratado. E pode ter certeza que isso não é uma coisa da boca para fora, porque a gente também tem as nossas crises, a gente tem as nossas emoções a serem tratadas. Então a gente vive um desafio duplo de incentivar pessoas a experimentarem isso, mas também não deixar de experimentar. Nesse tempo difícil passa muita coisa pela nossa cabeça, muitas emoções afloram. E aí a gente precisa estar firme em Jesus e consciente de que precisamos de fato viver essa terapia. Eu tenho um título para essa mensagem que eu já coloquei aí na descrição dessa transmissão, que é Amores que Mordem. Eu quero ler um texto que está em João 18:10, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 18, e eu vou ler apenas um versículo e nós vamos falar um pouco sobre esse episódio aqui descrito nessa referência que nós demos. João 18:10. Enquanto eu tomo água, você localiza aí esse texto para você acompanhar conosco. Mandar a paz do Senhor para a Lúcia. Beijo. Paz do Senhor para você, para o seu esposo. Lembranças aí nossas. Bom, nesse momento, é o que diz João 18:10. Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a da bainha e feriu o servo do sacerdote principal, decepando sua orelha direita. Malco era o nome do servo. Pai, fala conosco por intermédio dessa palavra. Nós sabemos que a tua palavra é poderosa e ela é capaz de nos tocar a ponto de nos mover a tomarmos decisões acertadas, firmadas por ela. Nós cremos que através da tua palavra a gente pode crescer, pode ser transformado, melhorado, aperfeiçoado, direcionado, consolado. Tanta coisa acontece quando a gente expõe nosso coração com sinceridade para ser tocado pela tua palavra. Que ela venha e que, ensinados pelo teu Espírito Santo, possamos ser movidos na direção que o Senhor almeja para cada um de nós. Que possamos ser tratados por Jesus por intermédio da sua palavra, Senhor. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Pedro viu Jesus numa situação que aos olhos dele era de vulnerabilidade. Jesus tinha acabado de ser preso. E isso aflorou, suscitou em Pedro a ingenuidade de achar que ele poderia defender Jesus. Então, eu dou um nome para isso de inversão de papéis. Houve uma inversão de papéis. Quem precisa de liberdade, quem muitas vezes se sente preso a sentimentos, pensamentos, emoções difíceis de lidar, somos nós. O problema é que quando Pedro vê Jesus naquela situação, ele não conseguiu alcançar, e nós temos muito de Pedro nisso, ele não conseguiu alcançar o modus operandi, a maneira como Jesus estava lidando com aquela situação. Eu quero que você saiba que apesar desse tempo complicado, Jesus ele não está inerte. Jesus não precisa que a gente tome uma atitude por ele, mas que a gente tenha fé que ele, apesar de nos causar estranheza na maneira como ele trabalha, ele está no controle da situação. Agora, o que é preocupante, e é sobre isso que eu queria
falar é que apesar de haver amor, intenção de amar através da sua atitude, é estranho que Pedro tenha uma espada e que ele tenha uma bainha de onde ele tira essa espada. Ele estava sendo portador de uma espada. E a pergunta que eu quero fazer para você, estou fazendo para mim hoje também. Qual é a nossa espada? Como é que a gente reage às situações que acontecem na nossa vida? Eu hoje me peguei pensando muito sobre isso. Por que a gente tem as reações emocionais que a gente tem? E é interessante que basta que um gatilho seja disparado, né, para que a gente apresente emoções que até nos envergonham depois de manifestas. A gente se ira, a gente se agita, a gente fica com uma aparência de desespero, de perda de controle diante de algumas situações. Todos nós aqui. Não tem ninguém aqui que seja um robô. Todos nós somos seres humanos. Seres humanos têm emoções. Essas emoções não são boas nem más. Elas vão corresponder ao que está dentro da gente. E aí a gente percebe que no momento em que disparou um gatilho em Pedro, ele pegou a espada. Ele não viu em nenhum momento Jesus agir daquela forma. Mas no momento em que ele se sentiu, talvez, desprotegido, porque aquele que ia à frente resolvia tudo estava preso, ele toma uma atitude que mostra, que revela aquilo que está dentro dele. Então, eu me preocupo aqui com as duas coisas, com o fato de uma espada entrar em ação. Não era momento para a espada, mas ele coloca uma espada em ação. E uma outra coisa sutil que aparece no texto é o fato de ele tirar aquela espada de uma bainha, ou seja, estava guardada ali. Eu quero que você saiba, nós precisamos ter compreensão de que a gente tem uma bainha. E essa bainha guarda uma espada que a gente precisa abandonar, a gente precisa desistir, a gente precisa renunciar à bainha e à espada. Nós temos um corpo emocional muitas vezes nutrido por emoções que ficam lá guardadas. Quando dispara alguma coisa, a gente coloca para fora o pior. E aí a gente se surpreende negativamente com aquilo que a gente mesmo faz. Não precisa ser assim. Você não precisa ignorar e nem ficar se sentindo culpado pela bainha nem pela espada. O que você precisa compreender, e essa é a melhor parte do Evangelho, é que você pode se ver livre dessa espada e dessa bainha. Pode se ver livre dessa espada e dessa bainha. Quantas vezes eu e você pensamos em fazer coisas que a gente talvez não chegou a fazer, mas que revelam um descontrole, um ódio, uma tristeza, uma angústia tão profunda que a gente até se assombra com a gente mesmo. Deus quer tratar isso na nossa vida porque, na verdade, o que aconteceu ali não resolveu nada. O que tinha que acontecer, aconteceu. Jesus tratou aquilo como ele deveria tratar, ele cumpriu a sua missão, ele cumpriu o seu papel voluntariamente, ele aceitou tudo aquilo. Ele poderia ter reagido não com uma espada, mas com todos os anjos que existem, que a gente sequer vê e crê que existem. Poderia ter defendido a figura do Jesus homem, Jesus terreno, mas não foi esse o combinado, não era esse o propósito. Hoje a gente lê a palavra e sabe que era propósito de Deus que Jesus morresse por nós e ressurgiria ao terceiro dia, ficaria à destra do Pai, intercedendo por nós, e que mandaria o Espírito Santo. Hoje essa história está clara para a gente. Mas o grande problema é que quando tudo isso está em curso, está acontecendo em tempo real, foi muito complicado e Pedro não suportou. Ele colocou para fora algo que estava guardado dentro dele. E a gente precisa apanhar a lição da palavra e ter a sabedoria de pensar, ponto, bom, se Pedro, que estava tão perto de Jesus, agiu dessa maneira, será que você não vamos agir de uma maneira negativa
quando disparam-se certos gatilhos, eu não sei qual é o teu. Eu preciso saber bem qual é o meu, quando é que dispara isso. E aí eu propus algo aqui, né? Eu fiz essa pergunta e estou propondo algo como resposta. Por que a gente morde? Eu creio que o que Pedro fez foi por amor a Jesus. Mas por que esse amor mordeu? Eu estou usando o termo morder, mas ele usou uma espada e decepou a orelha de uma pessoa. Não é? Por que a gente morde? E aí eu percebo que a gente morde por insegurança. A gente morde porque a gente se sente desprotegido. Foi o caso dele ali e é o nosso. E quando a gente não se sente amado, quando a gente não se sente amado o suficiente, sabe o que a gente faz? A gente age com ira, ou a gente age até mesmo com indiferença, mas de alguma maneira a gente decepa a orelha de alguém. É capaz uma pessoa que ama ferir a outra. É capaz a gente, dizendo que ama, fazer algo que fere o outro, e às vezes a gente faz por insegurança. Isso acontece dentro de casa, isso acontece dentro da igreja, isso acontece no ambiente de trabalho, isso acontece na sociedade, isso acontece em todo lugar, isso acontece na gente com a gente mesmo. A gente às vezes fere a si mesmo, a si próprio. Com as coisas que a gente pensa, com a maneira como a gente sente e encara as situações da vida. E aí é algo, né, que é o nosso dever de casa aqui, o propósito, é o nosso desafio a partir dessa palavra. É pensar o quanto nós precisamos de ter nossas emoções tratadas, porque senão nem amar nós vamos saber e muito menos ser amado. Tem gente que não sabe ser amado, sabia? Tem gente que se você se aproximar dela e der um abraço, ela resiste. Tem gente que quando recebe um elogio carinhoso, ela resiste porque ela não acredita naquilo, ela não acredita no amor. Talvez porque em algum momento dado na vida se sentiu insegura, se sentiu desprotegida e achou que não vale a pena amar. Nós precisamos ser curados de tudo isso. Eu tenho dito algo que é difícil até mesmo para eu viver, mas acho que continua sendo um desafio que vale a pena a gente tomar para si. Que é o desafio de entender que a fonte do amor está em Deus, não nas pessoas. O amor passa pelas pessoas e chega na gente. Mas quando não chega, isso não deve ser um sinal de que a gente não deva amar. Pedro estava diante ali de um serviçal, de um oficial, né, que estava do outro lado, estava do lado oposto ao de Jesus. Mas nem por isso Jesus deu a ele a autorização para usar a espada e decepar a orelha de quem quer que fosse. Eu acho interessante que a Bíblia cita o nome. Malco era o nome do servo. Era uma pessoa, era um ser humano. E às vezes a gente para de olhar para o outro como ser humano e acha apenas porque está do outro lado, está contra nós e a gente tem que fazer alguma coisa. Esse é o perigo. Eu tive um professor, num dos seminários que eu fiz, eu tive um professor que ele falou algo que eu nunca me esqueci. Quando você sentir vontade de fazer algo, porque você está com muito ódio no coração, você tem que deixar passar um dia ou dois, não tomar nenhuma decisão. Você tem que ser corajoso para não tomar nenhuma atitude, porque uma vozinha aqui fica gritando e perturbando a gente com a seguinte proposição: você não pode se calar, você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar parado, você tem que tomar uma atitude. E aí a gente vai lá e acha que a coragem, a gente acha que a ousadia é ir lá e tomar uma atitude. Por causa disso, há crimes passionais, por causa disso, há crimes hediondos, por causa disso, há famílias se esfacelando, há tanta coisa acontecendo. É terrível. Mas por quê? Porque a gente, quando não está iniciado, não está por dentro da ideia de terapia de Cristo, a gente fica pensando que quando o nosso coração nos aperta, a gente tem que tomar uma atitude e ainda se defende dizendo: eu não aguentei não, eu falei mesmo. Existe um outro lugar
Você vê no texto que havia um lugar para a espada, uma bainha. Pois é, a gente não pode ter esse lugar e a gente precisa ter um lugar em que o Espírito Santo haja sobre as nossas emoções. Que lugar é esse? Você, na sua experiência pessoal com o Senhor Jesus, vai descobrir e experimentar esse lugar e ser exercitado nele. É algo que a gente vai amadurecendo, é algo que a gente vai crescendo. Por isso é que a gente se aplica a palavra diariamente, porque a gente precisa dessa edificação diária para reforçar esse lugar onde a gente vai tratar disso, sem ofender ninguém, sem machucar ninguém, sem ferir absolutamente ninguém. Amores ferem, mas a gente não pode aceitar isso como verdade, porque isso é uma expressão da velha criatura. A nova criatura, ela, além de não ferir, ela aprende a amar e ser amado. Você sabe ser amado? Você sabe amar as pessoas? E aí eu não estou falando sobre quem te faz bem, não. Eu estou falando sobre quem lesa você, quem te prejudica, quem te fere. Como não ferir quem nos fere? O problema é que a gente não identifica que quem nos fere conseguiu ferir, porque nosso corpo emocional não está forte, suprido adequadamente, espiritualmente, para poder suportar alguém que tente, mas não consiga. Se uma pessoa tentar entrar na sua casa, ela vai ter que ser mais forte do que aquilo que você colocou para te defender. Seja o alarme, seja a tranca, seja a fechadura, seja o sistema de vigilância interno da tua casa, do teu prédio, enfim. Ela vai ter que ir além disso. E o grande problema nosso é que muitas vezes as pessoas encontram o nosso coração, a nossa porta devassada, então elas entram e fazem a festa, que não podem fazer, porque uma pessoa tratada que busca esse reforço do Espírito Santo, ela vai ter a vigilância de não permitir que essa porta se abra para qualquer um. Pedro não conseguiu enxergar o acontecimento profético por trás dos fatos que o cercaram naquele momento. Ele achou que qualquer pessoa que fizesse mal a Jesus tinha que ter a orelha decepada. Ele não conseguiu compreender o que Jesus estava fazendo ali. Jesus não perdeu o controle da sua vida e tudo está sendo sacudido apenas para que isso mostre como você está. E à medida que você perceba como você está, começa a terapia de Cristo. Você vai sendo tratado e vai sendo fortalecido. Então, nada, absolutamente nada, é Deus agindo contra nós. É sempre em nosso favor, para que a gente tenha emoções tratadas. É óbvio que no meio de uma pandemia, com tantas perdas de tantas áreas, né, de tantas naturezas, a gente tenha percebido a nossa fragilidade. É óbvio que a gente percebeu isso. Tá? Porém, há uma solução em Jesus. A gente não pode cruzar os braços nem desistir da gente. Somos esses que temos essas emoções, mas não podemos ficar com essa insegurança para sempre, dominando, movimentando a nossa vida. Eu pensei muito que corações que mordem nos fazem lembrar muito do animal que só morde, só reage, na verdade, em defesa. De repente o cachorro, o gato ou quem quer que seja, não tem um rompante de te atacar. O problema é que ele se vê desprotegido e ataca como uma maneira de responder automática. Nós não podemos ser pessoas que automaticamente reajam ferindo porque nos sentimos feridos. A gente precisa acolher a ferida no sentido de perguntar por que ela está ali. Tem um assunto na psicanálise que eu gosto muito, que é mecanismo de defesa, né? São inúmeros mecanismos de defesa do nosso ego. A gente está sempre, sem perceber, se defendendo. Porque
a gente se sente muito pequeno e se fere com facilidade, então a gente está sempre tratando as coisas na defensiva, a gente está sempre se defendendo. Porque a gente tem medo de ficar mal, a gente tem medo de ser visto, de nos sentirmos desnudados à frente das pessoas. A gente tem medo de se sentir exposto, porém, aquele que está firme em Jesus, ele vai sendo melhorado e vai apresentando uma nova forma de ver as coisas. Jesus, ele topou ali a vergonha da cruz. Gente, imagina uma pessoa que não fez absolutamente nada para estar numa cruz, morrer na pior morte da sua época. Imagina uma pessoa entrar na sua casa, a polícia entrar na sua casa como se você fosse um ladrão, te levasse preso sem que você tivesse feito absolutamente nada. Né? A gente vê isso lá no livro do Kafka, né? O Processo. A cena já no início é complicada porque prendem, não tem provas, eu não sei o que, e vão levando ele preso, e é aquela coisa, né? Eles têm essa literatura russa, tem essa força de fazer você, mexe com você, né? Suas sensações. E é assim que muitas vezes a gente se sente. Sabe por que a gente levanta a voz? Porque a gente não quer deixar barato, a gente acredita que a gente não pode sair perdendo. O grande problema disso tudo, eu já digo qual é. A nossa ira, a nossa angústia, a nossa decepção, às vezes são autênticas. O problema delas é que elas são contraproducentes. Você até pode dizer para mim assim, olha, esse lance de terapia de Cristo é bonito, mas não é real. É ótimo, é lindo, é maravilhoso, mas é complicado. Pois é, eu não achei uma coisa mais fácil. Tem horas que eu mesmo sinto raiva da terapia de Cristo, porque eu penso, poxa, por que não é apertar o gatilho de um revólver e resolver a situação? Mas eu me lembro, eu vou me lembrando que a minha ira não é capaz de produzir algo, produzir um efeito positivo. Então eu acabo ficando com a terapia de Cristo porque é a oportunidade, a alternativa que o Espírito Santo me dá. Não se esqueça que o Espírito Santo ele veio com esse propósito. Eu vou enviar, Jesus fala, eu vou enviar o Consolador. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar um Consolador. O Paracleto divino, o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo tem uma maneira de agir, uma maneira de trabalhar. E eu sou muito ligado nessa questão das emoções, porque percebo que elas são sede, elas são origem, é a raiz das coisas na nossa vida. Você primeiro se sente ferido, depois você parte para ferir. Quando Pedro pega na espada, é porque ele sentiu necessidade de usar. Quando você se ira, quando você se manifesta com agressividade, quando você parte para cima, não significa que não é autêntico o que você está fazendo. Eu só estou defendendo a ideia de que é contraproducente e a gente precisa encontrar um novo lugar que não é a bainha de uma espada, uma bainha senão a palavra de Deus, né? Se essa bainha ela servir para colocar a espada, palavra de Deus, está valendo. Mas se for a espada da resposta, da reação da nossa carne, não vai valer a pena. Tanto que Pedro, Jesus cura ali, Malco, Jesus não aceitou aquilo ali. Ou seja, não conta ponto, não traz resultado absolutamente nenhum a gente partir para cima e fazer o que a gente acha que tem que fazer. Primeiro, não podemos esquecer que nós não somos tratados como nós merecemos por Deus. Ele nos trata de uma maneira muito melhor. Nós não merecemos a sua graça. A graça já é o favor que a gente não merece. A gente não merecia o amor de Deus. Então a gente se refugia no amor de Deus para tentar lidar, e isso é difícil, com as nossas decepções com as pessoas. A gente se decepciona muito, a gente se entristece muito ao longo da vida, mas a gente se refugia no Senhor, porque receber o amor dele é mais importante do que sofrer a decepção dos homens.
as duas variantes são reais. Existe o amor de Deus e existe o desamor, a indiferença e ódio, a injustiça dos homens. São duas variantes reais, não estou negando nenhuma delas. Porém, eu creio que a de Deus, o amor de Deus, é mais forte e é capaz de aplacar isso. Isso é fácil? Não é fácil. Eu não sei o que eu teria feito com Jesus, que eu amo, se eu tivesse na mesma cena de Pedro. Talvez eu pegaria não uma espada, mas juntaria um grupo para tentar resolver aquilo ali. Mas a oportunidade da palavra de Deus é justamente essa. A gente entra numa cena que a gente não viveu para aprender a viver as cenas que virão na nossa vida. Isso é um presente. Porque quando vier a situação difícil em que eu achar que na minha vida Jesus está contido, está preso, e que eu quiser tomar uma atitude agressiva, o que é que eu vou fazer? Eu vou me lembrar dessa passagem. Então, como eu já disse em algumas outras transmissões, a terapia de Cristo é uma chave para a gente abrir os textos da Bíblia. Eu tenho que abrir esse texto, segundo a visão da terapia de Cristo, pensando o seguinte: pronto, Pedro pegou uma espada e decepou a orelha de Malco. Eu vou fazer a mesma coisa? Não. Então, Senhor, trata das minhas emoções porque eu não quero agir como Pedro. É fácil criticar Pedro. Difícil é a gente enxergar que nós nos parecemos muito com eles nas nossas ações. Bom, Jesus não está preso. É que a maneira dele de libertar não coincide com a nossa maneira de nos enxergarmos libertos. Então toma muito cuidado. Às vezes as pessoas agem com você e você se sente seguro naquilo que elas pensam a teu respeito. Porém, isso não é liberdade. Nós precisamos nos sentir livres por causa da liberdade que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Isso significa dizer que, por vezes, nós vamos nos sentir decepcionados, feridos pelas pessoas, mas nunca que não passe pela nossa cabeça, coração, que Jesus, ele queira nos ferir, e sim, ele está sempre na disposição de curar a ferida, de nos tratar e de nos libertar dessa prisão emocional que às vezes a gente vive pela maneira que a gente se sente. Complexo de inferioridade, falta de autoestima, vontade de desistir, falta de ousadia, de coragem, uma timidez excessiva, a falta de iniciativa ou o rompante de agir com afobação. Tudo isso o Espírito Santo é especialista para tratar na nossa vida, para que a nossa resposta não seja a resposta do coração, mas seja a resposta que o Espírito Santo nos der. E todo dia a gente se expõe à palavra de Deus porque a gente vai se tornando hábil nisso. Uma coisa que você treina é uma coisa que você passa a fazer com mais facilidade. A primeira vez que você pegou num carro para dirigir, ele morreu inúmeras vezes. Hoje isso não acontece porque aquilo se tornou prático para você, porque você foi exercitando. E a gente vai exercitando, expor nosso coração à palavra de Deus e à ação do Espírito. E o que é que acontece? A gente consegue com cada vez mais rapidez, ao invés de colocar em curso agir segundo a carne, a gente passa a agir segundo o Espírito Santo. A bainha está lá, a natureza, a velha natureza está lá querendo acontecer. Mas de tanto a gente se expor à ação do Espírito Santo, ela prevalece, ela vai ganhando, deixando derrotada, esquecida, a velha natureza. Que a gente possa viver a experiência de tratados pelo Espírito Santo, não responder com uma espada que decepa a orelha de alguém. Quando a gente corta a orelha, simbolicamente a gente está impedindo a outra pessoa de ouvir a mensagem do amor. Então, quando a gente age na carne, a gente está criando uma barreira ao invés de construir uma ponte para que a pessoa possa receber a boa nova, a alegria que o Evangelho traz ao coração daqueles que creem. Que a gente possa experimentar isso no nome de Jesus. Pai, é difícil, eu sei,
mas nós aceitamos de coração aberto o desafio de renunciarmos, desistirmos dessa bainha que abriga uma espada carnal. Queremos sim a espada da tua palavra, queremos ser hábeis nela, manejarmos bem a palavra da verdade e assim não termos do que nos envergonhar. Pai, que possamos nos aplicar em colocarmos a nossa vida à disposição do tratamento do Espírito Santo, para que nenhuma resposta do nosso coração enganoso venha trazer tristeza e decepção com a gente mesmo. Pai, a nossa ira por vezes é autêntica, aconteceu às vezes coisas graves, aconteceram muitas vezes coisas graves em nós, mas que a gente compreenda que a nossa ira não é capaz de produzir a justiça de Deus. Pai, nos ensina esse caminho em que a gente deixa as situações nas tuas mãos, confia em ti e pela fé crê na manifestação do teu poder sobre nossa vida. Que a gente não olhe achando que Jesus está preso, indefeso. Que a gente não saia na defesa de Jesus achando ingenuamente que podemos inverter os papéis. Mas que nós, que muitas vezes nos sentimos presos às nossas emoções ruins, possamos ser libertos pelo poder de Jesus. Que possamos ser tratados, Pai, pelo Teu Espírito Santo a cada dia e que possamos celebrar as vitórias que vêm daqueles que creem no nome do Senhor. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Mandar um abraço aí para Sueli e Maria, meu querido professor Pedro Guimarães, que chegaram depois. Quem quiser pode assistir, né? A gente, graças a Deus, está começando a crescer lá no canal, na página do Facebook da Terapia de Cristo. Então, mais pessoas estão sendo notificadas. Isso é uma benção. A gente está conseguindo avançar aí nesse tempo difícil, graças ao apoio de todos vocês. Se quiser, curta, compartilhe. Isso está ajudando muito. A gente está avançando porque quando há um compartilhamento, a gente chega em outras pessoas. Né? A gente está crescendo no YouTube também, estamos tendo mais visitas no site. Isso é muito bom, porque a gente sente que está conseguindo espalhar a mensagem. Meu testemunho de pedido de oração, né, o testemunho da Lúcia, né? Meu marido, Fernando, das dores no joelho. Glória a Deus, cessaram. Que benção. É isso aí. A gente ora, batalha em oração e fica feliz com o testemunho. Essa é a nossa vitória. Né? Quando Deus usa a espada dele e não nós a nossa. E a espada dele a gente aprende a usar orando, falando com ele. Bom, muito obrigado aí pela presença de vocês todos. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui no mesmo horário para trazer mais uma palavra, para a gente orar junto e adorar ao nome do Senhor. Volto a agradecer aí o carinho de todos vocês com a minha filha também, que tão nova, né, se disponibiliza e deseja muito viver isso na vida dela, de transmitir o amor de Deus através da música. É uma coisa que a gente incentiva, mas com toda certeza o retorno de vocês é maravilhoso para o crescimento dela. Tá bom? Bom, não se esqueça, nós estamos sendo tratados por Jesus. Tá? Um abração aí a todos.